Senhoras e senhores, está começando o seu, o meu, o nosso, o vosso podcast 3 de 12. Podcast com um nome simples, mas que vai falar sobre a complexidade do treinamento esportivo e saúde em geral. Eu sou o Thaleson Fagundes, preparador físico e sou o host desse projeto. E hoje nós vamos falar sobre um problema de saúde. Hoje o tema é saúde. Hoje a gente vai falar um problema que afeta muitos brasileiros. Você quer saber qual é esse problema? Espera a vinheta aí. Manda ver, Mikael. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre saúde financeira. Isso mesmo. E vocês sabem, se as finanças não vão bem, as outras áreas da nossa vida também começam a desmoronar. E para falar sobre esse assunto, hoje eu trouxe duas profissionais da saúde financeira aqui, que é a Gabriela Aidar e a Lívia Mello, consultoras financeiras e sócias proprietárias da Economia com Objetivo, uma empresa que orienta as pessoas a se planejarem financeiramente para serem capazes de realizar os seus sonhos. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Thaleson. Prazer enorme ter vocês aqui. Só passando um currículo delas aqui rapidinho para vocês. A Gabi, ela é formada em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e fez o mestrado e doutorado dela pela Federal de Uberlândia. E a Lívia formou e fez o mestrado aqui na UFO e também o doutorado dela foi pela USP Ribeirão Preto, correto? Correto. Beleza, então sejam muito bem-vindas. Vamos iniciar esse papo nosso, esse bate-papo nosso aqui sobre saúde financeira. Eu acho que, com exceção das pessoas que se formam em economia e que se formam em administração, acho que todo mundo que sai da faculdade e aí começa a entrar no mercado de trabalho não tem muita noção daquilo que está ganhando ou do que está gastando e acaba se enrolando aí nas finanças e no dia a dia, né? Sim, eu ouso dizer que até mesmo os economistas não têm muita noção, viu? Porque é uma coisa que a gente não aprende, né? Nas faculdades nem de administração, economia. É algo que você tem que buscar fora mesmo para poder saber mais a respeito. Aí a vida vai te dando alguns ensinamentos também, né? Vai aprendendo ali, vai aprendendo quebrando a cara poucos, e tudo. quebrando a cara. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente busca quando a gente forma, quando a gente começa a trabalhar no nosso mercado de trabalho, quando a gente vai enfrentar esse meio, né, que é muito concorrido, muita gente formando, a gente busca uma qualidade de vida. A gente quer viver bem, né? E eu acho que a principal pergunta é como que eu posso melhorar a minha qualidade de vida sem saber o quanto estou ganhando? O que a gente tem que fazer para conseguir melhorar a qualidade de vida? Quais são os primeiros passos? Eu acho que primeiro você tem que entender o que é prioridade para você e como você quer direcionar seu dinheiro. E aí, se você tiver um trabalho fixo, um CLT ali, ou um concurso público, acaba sendo um pouco mais fácil, porque você vai receber o salário naquele determinado dia, e aí vai bastar, assim... Parece fácil, né? Que a gente fala que é só você gastar menos do que você ganha, e se fosse simples assim, todo mundo fazia, e a gente não teria um país com um número tão alto de endividados. Mas... você já ter essa consciência, do que é importante para mim, como eu quero direcionar esse dinheiro e saber que imprevistos vão acontecer, montar um orçamento ali, direcionar esse dinheiro, deixando uma margem para esses imprevistos, já te permite ter uma qualidade de vida melhor. Pode ser que não seja a vida ainda que você deseja, mas aí ao longo da carreira você vai ter perspectiva de melhorar. Agora, quando a gente fala de quem não tem uma renda fixa... Que acontece muito com profissionais da saúde, principalmente, acontece muito. Complica um pouquinho mais. Primeiro porque aí você não sabe lidar, ninguém nunca te ensinou. Depois que você começa a atender e você, como disse, você está dando aula ou atendendo de manhã para pagar a conta de tarde. Você não tem um caixa ainda no começo da profissão, realmente costuma ser mais complicado. Mas aí, se você também cria esse hábito, tudo que eu ganho eu vou gastar, você nunca vai conseguir, por exemplo, formar um caixa. Então, você buscar, às vezes, uma ajuda, um conhecimento mesmo de como eu posso gerir melhor, é mais fácil. Porque se você já for, à medida que você for ganhando mais também, se já for subindo esse padrão de vida... vai ser insustentável.
Eu vejo muito, assim, exemplos de subir muito o padrão de vida, principalmente de médicos, né? Tem muita gente que forma e aí começa a dar um plantão aqui e ali, já começa a ganhar uma grana relativamente muito boa e não tem esse controle e acaba comprando aquele carrão já de uma vez e começa a se atolar em dívida e lá na frente acaba não conseguindo fazer nada do que ele fica refém das coisas que ele está comprando sem sentido, sem planejamento, né? Acaba que não vai significar que você vai ganhar mais, que você vai ter mais qualidade de vida. Não é porque você tem mais dinheiro que você tem melhor qualidade de vida, exatamente. É isso. Eu acho que um ponto importante aqui é que, principalmente nos casos que a gente começa com uma renda que a gente considera que não é tão alta assim, e de repente a gente tem uma rentabilidade muito alta, que é um caso muito comum nos médicos, então às vezes eles estão ali na residência, ganhando um valor assim que eles consideram baixo, e aí, de repente, eles estão ganhando 10 vezes mais em menos de um ano. Então, não se preparar para isso vai levar, provavelmente, a um aumento de padrão muito exagerado, que aí você começa a fazer conta com o dinheiro que você ainda não tem. Então, tem esse problema. E para alguns autônomos, como os profissionais de educação física, por exemplo, tem, eu acho, um ponto assim, que é bastante valioso pensar nessa oscilação de renda, que é... Bom, a gente tem ali alguns períodos do ano que as pessoas procuram mais, né? Então, um pouco antes do verão, ali próximo do carnaval, as pessoas sempre ficam mais animadas para entrar em atividade física, para melhorar o corpo. Por mais que a gente saiba que não é tão imediata assim, né? Mas é geralmente um período que, principalmente para quem trabalha de forma autônoma, acaba recebendo mais. Então, é ter consciência de que todo aquele a mais que você vai receber, se você tiver um planejamento e pensar, bom, eu vou aproveitar esta época, principalmente para quem está começando carreira. Vou aproveitar essa época para eu conseguir formar uma reserva bacana ali para me ajudar no restante do ano, porque eu sei que alguns períodos do ano não é tão bom assim. Eu acho que é um ponto muito que poucos autônomos param para pensar, porque geralmente ele vem daquele período ali de escassez, né? E quando o dinheiro cai, ele só quer fazer a compensação do que ele não pôde gastar nos outros meses, sem pensar no que pode acontecer para frente. Exatamente. Tem uma passagem muito, muito legal também de um documentário que eu estava assistindo esse dia sobre o Beckham, apesar que a proporção de jogador de futebol para todas as outras é muito diferente, né? Mas acho que no segundo episódio mostra que ele assina um contrato com a Adidas, ele ganha $50 mil e a primeira coisa que ele faz é comprar um carro de $50 mil, né? Tudo bem, o cara vai ganhar depois de novo, mas... mais ou menos esse pensamento. Não tinha nada, de repente tem muita coisa e quer ter mundos e fundos quando ainda não tem essa possibilidade. Por mais que ele esteja ganhando muito, não quer dizer que ele consegue gastar aquilo tudo de uma vez só e manter esse controle mais para frente. Não. Então é importante ter esse planejamento e saber diferenciar, né, o que ele está faturando de fato, o que ele tem de fluxo de caixa ali para gastar. Né? Inclusive até a próxima coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, para fazer essa diferença, assim, do como é que a pessoa precisa ver o faturamento dela e o fluxo dela pela... isso aqui eu preciso direcionar para isso ou para aquilo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como funciona essa parte. Faturar, acho que essa definição de o que é muito importante. Então, assim, você pode pensar de forma simples, faturamento que eu vendi no mês. O que entrou no caixa é outro valor. Então, se você aceita, por exemplo, um cartão de crédito, provavelmente você vai demorar 30 dias para receber. Se, né, pensando em médicos, dentistas, se você fez uma condição em 6 vezes para o cliente, né? Então, você faturou naquele mês o valor total do serviço, mas o que vai entrar no caixa vai demorar 6, 7 meses. E aí, às vezes a gente se perde. E a gente se perde porque quando eu faturo um serviço, no outro mês eu tenho que pagar o imposto do valor que eu faturei. Mas aí eu tenho dinheiro. Se eu gastar... Tem essa grana aí. Se eu gastar... O dinheiro da primeira parcela, cobre ali só a parte dos impostos. Então é muito isso. Eu tenho o faturamento do meu negócio, da minha atividade profissional mesmo. A gente tá falando, né? Um nutricionista que tem ali a sala, ele tem tudo, né? Tem a sala, vai pagar energia, tem a bio, o médico também, o personal vai pagar, dependendo se ele é autônomo, atende em casa, ele às vezes precisa de um carro. Carro, gasolina, então, assim, IPVA. existe toda uma estrutura para a sua atividade
profissional gerar esse faturamento. E aí, primeira coisa é, então, tá, o que é o faturamento do meu negócio, quais são os custos do meu negócio, o que eu vou precisar de caixa para isso girar? Porque, tá todo mundo pagando no mesmo dia? Não tá. Então, mas as contas, às vezes, elas estão concentradas ali em duas datas. Então, você precisa ter clareza que são duas coisas diferentes e que você precisa se organizar. E eu acho que aqui um ponto que... Bom, tudo bem, né? Eu preciso entender o que é fluxo de caixa, o que é custo e tal, mas assim, qual que é um ponto de partida que eu acho que é muito interessante para quem não tem a menor noção do que está acontecendo. A primeira coisa é... Olha para os seus últimos meses, vê quanto que você faturou, quanto que você gastou, qual que é a média, para você tirar aquela percepção do, esse mês eu ganhei bem, então eu vou gastar muito. Mês que vem não ganhei tão bem, então eu vou gastar pouco. Porque, às vezes, você, olhando para a sua média de recebimento, então, sei lá, se eu tenho 6 meses, né, de faturamento, eu olho para esses 6 meses, somo tudo, divido por 6, é uma média simples. Essa média vai me dar um direcionamento de quanto de fato eu estou ganhando ao longo dos meses, e não a percepção do mês a mês. Uhum. E aí, o próximo passo é, bom, eu sei essa média. Será que essa média está batendo com os meus gastos e com o que está sobrando para ir para o meu pessoal, para eu realizar os meus gastos? Estou lembrando de descontar imposto, estou lembrando lá daqueles gastos de início de ano, né? IPVA, IPTU, imposto de renda. Então, acho que partir dessa média de faturamento te ajuda a clarear muita coisa. Porque, às vezes, você tem uma percepção distorcida mesmo. Porque você pode estar num período que faz alguns meses que você está ganhando muito bem, mas lá atrás você não ganhou tão bem assim. E pode ser um ciclo muito comum na sua atividade profissional. Então, e a média reduz com isso, né? E a média acaba reduzindo, Só que o ser humano, ele é otimista, né? Então, quando ele faz algum tipo de análise no momento que ele está bem, a tendência é que ele fala, não, daqui para frente é só melhor. Não vai ser para trás. Não vai ser para trás. E a vida de autônomo não é assim, a gente sabe que não é, né? Exatamente. Eu lembro quando eu comecei também, a gente comecei pegando um aluno aqui, um aluno ali, e quando a gente está ganhando menos com aqueles primeiros alunos, até essa parte de recolhimento de impostos e tudo mais, eu já projeto para a parte empresarial também, a gente não faz isso no início, porque você está ganhando menos, né? Você se encaixa como isento, não declara, mas tem a partir de um momento em que você começa a melhorar a sua reputação, mais pessoas começam a ver que o seu trabalho vale a pena, você começa a cobrar mais, você começa a ter mais gente ali com você, chega uma hora que você vai estar ganhando mais, você extrapolou os limites ali da isenção do imposto, e aí se você continuar nesse esquema, alguma hora a Receita vai chegar e falar, meu amigo, tem alguma coisa errada aí, que você está gastando bastante e não está avisando a gente, né? Dinheiro, de onde está vindo. Então é importante que a pessoa entenda, né? Até quanto ela pode receber para ela ficar isenta de declaração, e a partir disso já é bom ela saber como proceder com isso, né? Inclusive, para a parte de isenção de imposto hoje é quanto, assim, para não precisar declarar? Eu não lembro de cabeça, vocês lembram? Não sei se é 22 ou 24 mil, é nessa faixa. Né? Por ano, Por ano. Uhum. Então, assim, se você ganha um pouquinho mais aí de 22, 24 por ano, já fique esperto, porque alguém pode te achar, tudo bem, vai ser um peixe pequeno no início e tudo mais, mas nunca se sabe a sorte que você tem ou não. Alguém sempre vai ser pego, que não seja você fazendo uma merda, alguma coisa desse jeito. Mas acho que a pessoa pode se preparar. Eu não fiz isso no início, mas depois até conheci vocês e toda a orientação que vocês me deram, e até hoje a gente faz esse acompanhamento. A pessoa pode, a partir do momento que ela começa a trabalhar, já pensar nisso para o futuro, né? Ela fala, olha, eu estou começando ganhando pouco, mas eu quero chegar a ganhar mais do que 3 mil, 4 mil, 5 mil reais lá na frente. Eu sei que eu vou ter que declarar. Então, mesmo com um faturamento mais baixo, ela já pode começar a separar alguma coisa para que ela consiga arcar com isso lá na frente, né? Sim, e não significa... Até essa separação que a gente está falando entre atividade profissional e pessoal, ela deve existir mesmo nesse momento que você é uma
pessoa física isento que tá ganhando um pouco ali ainda. Porque isso vai facilitar muito, porque você já vai estar acostumado com esse processo, né? Esse Sim. é o dinheiro do meu negócio, aqui tem as despesas do meu negócio e agora isso aqui é meu. E a hora que você formalizar, vai ser uma questão, assim, contábil e de realmente precisar abrir uma conta PJ. E ainda tem uns casos que vai chegar um limite, porque seu faturamento vai crescendo. Só que dependendo das despesas que o seu negócio tiver, ainda não compensa você formalizar em termos de criar um CNPJ. Porque a gente consegue deduzir essas despesas. Então, você vai ficar num período assim, vou crescendo, continuo na pessoa física, mas de forma regularizada. Regularizada até eu falo, porque como que você vai, se você conseguir investir, como que você vai justificar que você juntou aquele dinheiro se você nem teve a renda? Sim. Se você quiser, às vezes, financiar uma casa, um carro, como que você vai comprovar a renda? Então, assim, vai te impedindo de ter algumas outras coisas que você desejaria. Então, realmente, vai ser um passo que você precisa fazer. Às vezes, muita gente não faz porque não sabe. O que eu tenho que fazer, né? Eu só comecei a trabalhar e o dinheiro começou a entrar e é assim que eu vivo. E porque acha que é difícil. E você fez, e não foi difícil, né? Basta a gente saber o caminho, né? Não tem... Depois que você acostuma a fazer aquilo, a planificar e direcionar para onde vai cada coisa, saber o que você está gastando e saber o que você pode gastar com o seu lazer, com aquilo que você gosta, você tendo um limite para tudo isso, não tem problema nenhum, né? A pessoa consegue se organizar. E você falou bem, o próprio sistema nosso, ele te bloqueia para fazer as coisas. Então, se você começa a ganhar e você não declara e você não se ajeita financeiramente, você pode ganhar um monte, só que você não vai poder comprar nada no seu nome, não vai poder fazer absolutamente nada. Então, é necessário que tenha essa regularização de todos os ganhos. Infelizmente, para quem é da educação física, não tem a possibilidade de abrir um MEI, né? O governo retirou essa possibilidade, não sei por quê, a ideia, mas para quem é profissional da educação física não existe essa possibilidade. E a única coisa que resta, assim, para quem é da educação física seria realmente ter que abrir um CNPJ e pagar uma alíquota maior, né? A gente não tem para onde correr, né? A alíquota hoje de educação física está ali em 15,5 e aí usando o fator R cai para 6. Mas se eu fosse declarar na pessoa física, você pagar 27,5... Inclusive é uma coisa que muita gente não sabe. Então, às vezes, a pessoa continua recebendo pela pessoa física, lembrando que ali, acima de 4,5, 4,800, né, Lívia? Você já está na alíquota de 27,5. Caramba! E as pessoas não sabem disso. Então, às vezes, elas permanecem na pessoa física por falta de informação mesmo. Então, ao invés de pagar 27,5, ganhando a partir de 5.000, ela poderia estar pagando 15. Se usar o fator R, que é quando o contador, junto com o profissional, estabelece um prolabore, que compensando lá na pessoa física, na pessoa jurídica, vai baixar o imposto para 6, a pessoa quase que não acredita. Porque, como assim, né? Eu vou abrir um CNPJ e eu vou pagar muito menos imposto? E, em alguns casos, quando a pessoa tem essa capacidade de renda anual média de a partir de 5.000, vai valer a pena. A não ser que ela esteja no caso que a Lívia citou, em que ainda existe a possibilidade de fazer o caixa e dispensar muitos gastos ali para te reduzir. Aí você já não vai estar nos 27,5, você vai estar num lugar abaixo. Uhum. Então, isso é muito importante. Quem está ouvindo aí, principalmente da educação física, para quem não sabia dessa informação, acho que vale muito a pena vocês conversarem aí com contadores que vocês conhecem da cidade e verificar a respeito disso. Vocês podem estar pagando muito menos de impostos. E para quem não declara nada com medo de assim, eu vou gastar dinheiro porque eu estou ganhando pouco, isso, aquilo, às vezes é até melhor para conseguir um financiamento de alguma coisa, para abrir o seu próprio negócio e fazer com que o seu capital aumente e assim, consequentemente, você mesmo vai evoluindo sua profissão. Então, uma dica excelente e eu acho que um dos principais caminhos que para quem é da educação física pode correr agora, sem poder fazer o MEI, porque o restante das outras profissões são tranquilas quanto a isso. Fisioterapeuta, dentista e tudo mais, não tem problema, né? Mas quando a gente fala disso, sempre acontece, né? A resposta, às vezes, do cliente
Ah, mas aí eu não vou dar conta de pagar isso. Aí Pra eu muita já- coisa tem essa resposta, né? Aí eu falo assim, então será que o preço tá certo? Você tá cobrando realmente o que vale o trabalho pra Por- você fazer isso? Né? Isso aí é importante. A gente tem que falar também do valor, né? A gente vai chegar também nessa parte, vai ser um pouquinho mais pra frente sobre precificação e tudo, mas a Gabi até citou do Prolabore, né? Para você poder retirar da empresa e saber o que você... E eu falei também, saber o que é para você pagar os custos, o que é para você se divertir, viver sua vida e tudo mais. Como é que a gente diferencia o Prolabore do orçamento pessoal? Como que se tem algum cálculo que é feito? Como que acontece essa Eu acredito divisão? que assim, o Prolabore, ele é um valor de referência, né? Que os contadores usam e que a gente usa. Mas a gente gosta de dar uma cara um pouco diferente para o Prolabore, que é principalmente para quem tem as coisas muito misturadas. Então, eu particularmente gosto de olhar para a vida pessoal da pessoa primeiro. Então, assim, bom, o que você está gastando? O que você está exigindo da sua pessoa física? Mesmo que essa pessoa física não exista oficialmente como CNPJ, né? Então, o que você está exigindo? Você está exigindo R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000? Será que a sua empresa, o seu PJ, está conseguindo te pagar isso? Então, eu parto dessa análise inicial, que é entender o que eu estou gastando na minha vida pessoal. E aí, depois, eu pulo lá para a empresa. Bom, então eu tenho que, de alguma forma, se eu gasto R$ 10.000, eu tenho que fazer o suficiente para arcar com os custos da empresa. Se eu tiver que pagar imposto lá na pessoa jurídica, pagar os impostos, pagar os meus custos. E esse valor tem que sobrar lá para a pessoa física. E aí, esse ponto de partida, que seria uns R$ 10.000, seria um prolabore ideal para aquela pessoa. Geralmente, o que acontece é que a pessoa física exige muito mais do que a pessoa jurídica consegue pagar. Essa ia ser a minha pergunta. Provavelmente vocês tiveram clientes que, assim, bom, eu tenho X aqui, só que eu tô ganhando X A pessoa fala, eu não sei o que acontece, mas a conta não fecha. Eu ganho 15 e gasto 10, mas a conta não fecha. Aí esquece de pôr o imposto, esquece de pôr o aluguel do espaço que ele usa, enfim. Mas eu acho que quando você vai lá para a PJ, já com esse número na cabeça, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Porque aí você estabelece esse prolabore, aí você tem duas opções. Ou você vai ajustar aqui na pessoa física, ou você vai ajustar na pessoa jurídica. E aí na pessoa jurídica você tem dois lados. Você pode ajustar o custo, que é, eu vou alugar uma sala mais barata, vou buscar formas de baratear o meu custo, ou eu vou reavaliar meus preços. Porque pode ser que eu não esteja cobrando o suficiente, de novo, que é o que a Lívia trouxe. E, geralmente, essa avaliação dos preços ela é muito relevante, porque a grande maioria dos profissionais autônomos que chegam, eles chegam com preços desatualizados, ou com preços chutados. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E aí, só de você fazer um ajuste pequeno ali, isso já vai fazer uma grande diferença para o resultado dele, que vai acabar parando lá na pessoa física. Mas é isso, assim. Mas e se eu ajustar tudo e, por exemplo, começar a ganhar 20, mesmo gastando 10? Aí é a hora que você ter algo planejado vai te ajudar. Porque se você ganha 20, tem 5 mil de custo lá da empresa, com imposto, com tudo. E aí tá sobrando 15 para a pessoa física, mas você gasta 10... Então, você tendo um planejamento, você fala, bom, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Isso está sendo consistente? Eu posso aumentar um pouco o meu padrão de vida ou está sendo algo pontual? Que são coisas que é difícil de avaliar, às vezes, se você não tem esse número fixo na cabeça do quanto você gasta, em média, todos os meses. Porque, normalmente, se você não tem nenhum tipo de planejamento, o que você faria? Você pegaria esses 15 mil e gastaria em alguma coisa que você está querendo muito, numa viagem, num material, em qualquer coisa. Certo. E além dessa parte do controle, o autônomo, estou falando, continuando a pegar essa parte do personal trainer, né? Ele não tem férias. Então, eu acho que é um problema, algo que todo mundo se preocupa. Você que é personal, eu tenho certeza, cara. Eu falei férias, a gente está aqui hoje dia 24 de novembro. Pô, tá chegando dezembro, o que acontece? A galera começa a falar assim, tô indo viajar mês que vem, então
A gente volta em janeiro, fevereiro, depois um pouquinho antes do carnaval, depois do carnaval até às vezes, né? E aí o profissional da educação física ali, o personal trainer, ele fica de mão abanando, porque não tem ninguém para dar aula praticamente ali em dezembro e início de janeiro, o pessoal volta, vamos jogar isso, dezembro e janeiro, 2 meses que praticamente ele não vai receber o que ele recebe normalmente ao longo do ano, porque ou vai receber pelo menos metade, porque vai ficar 2 semanas de dezembro, 2 semanas de janeiro ali fora, 1 mês de férias, e aí tem muito profissional que não se prepara para isso, e nessas horas aquelas férias que ele gostaria de tirar, porque ficou um ano inteiro trabalhando das 6 da manhã até as 8 da noite, aí chega final do ano, pô, o cara tá se desdobrando e não consegue tirar uma semana, porque aí tenta pegar outros que ficaram na cidade para continuar trabalhando, para ele continuar tendo essa renda. E aí chega uma hora que espana, estoura e fala, não, eu não quero mais essa vida de personal é uma merda, eu não vou ficar trabalhando o resto da minha vida desse jeito. E na verdade não é, se vocês planejar, isso não precisa acontecer. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa parte, de como se organizar para ter um mês de férias ali, ou se realmente se você vai continuar trabalhando para você ter aquela reserva das férias. Como que o profissional autônomo da saúde pode se organizar para ter esse mês tranquilo, esse dezembro e janeiro? Se a gente pensar no ponto que a Gabi falou, né, da média de faturamento, é bem importante você ter uma média considerando esses meses que você já sabe que é mais crítico. Porque você já vai entender, isso vai jogar sua média lá para baixo. Sim. Então, que aí nos meses melhores, então tá, quanto que eu preciso de ter de reserva só para cobrir esse período de férias? E tem uma outra coisa que, quando a gente faz com os autônomos, eu lembrei que muda o jogo a vida, que é começar a trabalhar com um mês vencido, né, no caso. Então, todo mundo paga em novembro, é o dinheiro que eu vou usar em dezembro. Então, eu já sei quanto que eu realmente tenho no começo do mês. Eu não fico esperando o aluno pagar para ter que pagar a conta. Isso também ajuda muito, quando você consegue fazer esse caixa para poder realmente só deixar todo mundo pagar. E um outro terceiro ponto, eu acho que é muito aquela questão do combinado não sai caro. Então, qual é o combinado que você está fazendo com o aluno lá no dia que ele te procurou, quando ele começa? Isso. Porque a Gabi tem clientes que ela, né, no contrato, tem um mês de férias, não é? Tem. Eu tenho clientes, assim, que ela geralmente faz... Principalmente quem tem estúdio de pilates ou que trabalha como personal. Ela conversa e estabelece um contrato de, olha... no final do ano eu vou parar 15 dias e aí, como a nossa aula é de 4 vezes por semana, de 4 aulas por mês, por exemplo, mas pode ser que tenha um mês que tem uma semana a mais, eu não vou te deixar de dar aula, mas isso vai ser compensado lá no final por um período de férias que eu vou tirar e que provavelmente você também vai. E aí, isso dá mais tranquilidade para o profissional. Mas existem casos que não tem como, ou a pessoa não está disposta a fazer esse tipo de contrato, tanto o profissional quanto o aluno. E aí, acho que o que você tem que pensar é que, assim, sabe aqueles 10 mil lá que eu estava falando, que é o seu custo para a pessoa física? Você tem que criar seu próprio 13º ou suas férias. Então, assim, se você gasta... Vou arredondar para 12 para ficar mais fácil a conta para mim. Se você gasta 12 e no mês que você vai parar ali no final do ano, ou que o ritmo vai ser muito ruim, que você não vai conseguir faturar a mesma coisa, você vai precisar dos 12? Então, você tem que guardar R$1.000 por mês, mais ou menos. Então, esses R$1.000 tem que estar embutido lá naquele custo seu, tá? Porque isso vai te dar essa tranquilidade. Chegou no final do ano, eu não parei 30 dias, parei 15. Ótimo, você não vai usar os 12. Você já tem um dinheiro que você pode... Tem mais uma reserva ali. Você pode ou jogar numa reserva de emergência, ou te aliviar no ano seguinte, para você não ter que guardar R$1.000 por mês e talvez 500. Então, é isso, assim. Sempre que chega um autônomo, e às vezes a gente pergunta, né, Lívia? A gente fala, que a pessoa vai falar dos objetivos, tal. Então, eu quero guardar dinheiro para uma viagem, quero guardar dinheiro para trocar meu carro. Aí eu sempre pergunto, e o seu 13º? E geralmente a pessoa olha pra mim do tipo assim, você tá tirando uma onda com a minha cara, né? Porque eu sou autônomo, não tem de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Tem algum lugar que eu não tô sabendo? E aí eu falei, não, a gente vai fazer uma poupança pra você ter um 13º no final do ano. Afinal de contas, você vai trabalhar o ano todo.
Aí a pessoa falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. E é uma coisa assim, porque todo mundo tem imposto de começo de ano, todo mundo quer tirar férias, todo mundo precisa fazer uma pausa. Então, vai ser um dinheiro, assim, muito bem utilizado. E você está preparado para esses momentos, deixa a coisa muito mais tranquila do que você, sei lá, chega no começo do ano, você tem que pegar um empréstimo, por exemplo, para pagar os impostos, porque você não conseguiu arcar com todos aqueles gastos de começo de ano. E já é um problema, já um empréstimo já para os próximos meses, que aí já... né? Que já está lá no seu custo. Já está no seu custo. E a maioria do pessoal que eu atendo dessa área é que eles preferem se organizar financeiramente do que ter que se indispor com o aluno. Eu prefiro tirar os 15 dias e falar, não me paga. Tipo assim, não preciso. Eu vou tirar 15 dias, me paga metade do mês e tá tudo certo. Pra não ter que repor aula, pra não ter que fazer nada. E não ter que ter o desgaste, sabe? Poderia até combinar que vai pagar o mês, né? Mas eles falam, não, eu vou me organizar aqui porque eu não quero nem ter esse tipo de conversa. Porque às vezes, dependendo da quantidade de alunos e a quantidade de aulas, a pessoa nem tem o tempo hábil para conseguir repor todas essas aulas. E aí ela fala, não, eu já me organizei, 15 dias fora, você me paga metade, seja feliz e eu vou ser feliz aqui, eu volto e a gente renova tudo. Porque realmente... não combinar com o aluno lá no início é ruim para você, porque aí a pessoa pode te deixar e é uma propaganda ruim. E você querer organizar isso só quando chega lá no final do ano, aí realmente você acaba se indispondo bastante com o aluno pode não entender. E se o aluno quiser realmente treinar, você fala, olha... eu preciso do descanso. É um descanso. Eu sempre falo que esse último descanso final nosso do final do ano é um descanso para a gente não só ficar mais tranquilo, renovar a energia e tudo mais, mas de usar também para planejamento futuro. Né? Então, saber montar mais ou menos o que vai acontecer com o cliente no próximo ano, porque se a gente só deixar o ano passar, virar e você já continuar dando aula... Aí, é um ano novo, o aluno tem outros objetivos, a gente tem outros objetivos, então é importante conversar para que tenha pelo menos uma parada ali no fim do ano para recuperar energia e planejar o que você vai fazer com eles ao longo do ano. Né? Então, é importante ter tanto essa parte financeira organizada, quanto a parte de treinos organizadas, tudo que a gente tiver no papel certinho, fica fácil para a gente programar o próximo ano. Então, sempre tenham isso na cabeça. O financeiro tem que estar organizado, o nosso técnico tem que estar organizado, porque dessa maneira você consegue realmente tirar 2 semaninhas ali, ou 3, se você quiser, de descanso para o planejamento ele sai mais fácil, né? Porque já está tudo ali no papel, já está tudo certinho na planilha, você só olha e fala, vai ser assim, assim e assim. Então, você acaba tendo as férias que você tanto merece no ano. E você, como profissional de saúde, sabe melhor do que a gente que se esse descanso não existir, o corpo vai cobrar de alguma forma. Cobra. Então, isso acontece com os profissionais de saúde também, não só com os alunos, né? Sim. Eu falo assim, da minha turma da faculdade, eu não tinha a pretensão, desde que eu entrei, eu não tinha a pretensão de ser personal trainer. Mas... e tinha vários outros na minha sala que queriam e já foram para isso. Mas as oportunidades que foram aparecendo para mim como personal e como preparador físico de atletas e tudo mais, me levaram a ver que esse caminho era muito bom, muito rentável para mim e que realmente poderia ser feliz dessa maneira. Eu gosto de treinar as pessoas e eu larguei, por exemplo, a profissão que eu queria ser de treinador de futebol, que eu teria que sofrer muito mais para andar para tudo que é canto do país e enfim, passar várias coisas que muita gente passa aí para salários baixíssimos. E eu optei por ficar nessa profissão do preparador físico, nessa opção do personal trainer, que foi muito bem rentável para mim. Eu tenho uma condição muito boa e estou extremamente satisfeito, né? E na faculdade eu não tinha essa ideia. E muitas pessoas que eram colegas meus que se tornaram personal trainers também, hoje mudaram até a profissão. Foram para outros cursos porque tentaram, não conseguiram, se desgastaram demais. E provavelmente isso deve ter na sala de todo mundo alguém que realmente entrou nessa onda e assim, não conseguiu
se... Como é que eu posso falar? Não conseguiu fazer com que o seu nome crescesse, né? Não conseguiu se desenvolver bem e acabou largando. E às vezes isso aconteceu nem porque a pessoa era ruim, mas porque ela não conseguiu se organizar financeiramente, não conseguiu precificar o seu valor, e aí ela acabou desiludindo e a gente perdeu uma pessoa que poderia ser muito boa para várias outras pessoas porque ela não soube se organizar, não teve esse conhecimento. Eu sempre falo que a gente precisava ter uma noção de contabilidade, empreendedorismo, economia em todos os cursos das faculdades aqui no Brasil, porque isso aí ia ajudar muita gente a formar, e eu acho que não teria tanta empresa que fecharia em menos de 1 ou 2 anos, igual a gente tem aí, né? É uma porrada de negócios que abrem e fecham porque as pessoas não se programam bem por conta disso, né? E continuando, a gente falou aí das férias, e tem um outro tipo de férias que é muito importante. Eu estou longe dessas férias, vocês também estão longe dessas férias, mas a gente vai chegar, que são aquelas férias for good, aquelas férias que é férias para sempre, que é a hora de você aproveitar, né, a sua vida, que a gente chama de aposentadoria. E o profissional autônomo, cara, se ele não se preocupar com isso no início, quando ele está começando a trabalhar, lá naquele primeiro, segundo aluno, se ele não começar a se preocupar, né, nos primeiros clientes, vai ter muito problema lá na frente, né? Então, quanto antes começar a trabalhar com a aposentadoria, começar a investir nessas aposentadorias, melhor, né? Sim, porque o tempo é um fator muito importante nessa conta. Então, quanto antes, melhor. Acho que às vezes existe também uma questão de mas eu preciso de muito para eu começar, sendo que hoje, assim, com R$1 para aposentadoria dá para começar. Então, não é um fator limitante, assim, sabe? Eu tenho muito pouco para eu começar. E tem a questão também, que entra até nessa parte da formalização, que é do INSS, porque por mais que a gente não queira contar com o INSS, quando eu exerço uma atividade que eu ganho, né, por ela, eu sou obrigada a contribuir. Então, eu tenho que contribuir para o INSS, que querendo ou não pode ser uma parte da minha aposentadoria ali no futuro. Não recomendo contar com isso, mas pode formar. E pensar em algo privado mesmo, de como que eu vou formar minha aposentadoria. Porque ali no INSS é você pagando por quem está aposentado hoje. Sim. É uma pirâmide, né? É uma pirâmide isso aí. O INSS é uma pirâmide que vai estourar alguma hora, igual você falou. Não dá para contar com isso. Por enquanto, tá acontecendo, as pessoas estão recebendo e mas vai chegar uma hora, cara, a qualidade de vida nossa que está cada vez aumentando mais e mais. No futuro vão ter muito mais pessoas de idade de 60 para cima que vão precisar da aposentadoria, e a conta não vai fechar lá na frente, vai ter menos pessoas para contribuir, muitas pessoas lá na frente para receber. Então não dá para contar só com o INSS. Pode contribuir? Pode, mas é importante ter uma aposentadoria particular ali, né? Vamos fazer o seu pé de meio ali para lá na frente você poder usufruir. E às vezes é meio frustrante quando a gente faz essa conta, porque você precisa, né, formar um patrimônio um tanto relevante para a maioria da população. Só que lá na frente você vai agradecer pelo melhor que você fez, sabe? Sim. Porque algum dinheiro vai ser melhor do que nenhum. E eu acho que você trouxe uma palavra muito importante, uma frase muito importante, que é qualidade de vida. Então, assim, a gente trabalha tanto hoje em busca de uma renda que a gente acha ideal, e a gente precisa se preparar para continuar tendo isso na nossa aposentadoria. Então, às vezes, as pessoas não param para pensar nisso, vai pensar nisso muito lá na frente, quando tá com 50 já, e tipo assim, nossa, daqui 10 anos eu vou me aposentar, será que eu vou conseguir manter essa renda que eu tenho hoje? Pode até ser que consiga, mas o esforço que você vai ter que gerar muito grande, em 10 anos vai ser muito, mas muito maior do que se você começasse com 20. Sim. Então, assim, eu acho que é visando manter qualidade de vida mesmo. Só que a gente tem aquela dificuldade, né, de abrir mão de algo do presente em prol de algo que eu vou ver daqui 40 anos, 50 anos.
Porque cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão trabalhando mais. Então, acho que falar de aposentadoria aos 55, 60, hoje em dia já é uma aposentadoria cedo. Sim. Que as pessoas estão estendendo. Mas pelo menos algo que te permita reduzir a jornada de trabalho, para você não ter que se matar de trabalhar até o fim da sua vida, já é algo recompensador, assim, para você manter aquela qualidade de vida que você tem hoje. O futuro, ele é chato, né? Você deixar um negocinho ali todo mês para lá na frente você tá bem. É o exercício, é treinar, é querer emagrecer, é querer ficar forte e tudo mais. A gente vê tanta gente querendo usar soluções do presente, soluções em que a pessoa vai estar bem fisicamente ali em 1-2 meses, com diversos investimentos diferentes, né? Já que a gente está falando de finanças aqui. E esses investimentos na saúde, no condicionamento físico, vão ser momentâneos e lá na frente eles não vão te trazer um rendimento. Às vezes, inclusive, pode te trazer muitos problemas lá na frente, né? Então, eu acho que é do ser humano, né? Assim, aquilo que é de pouquinho em pouquinho, que demora demais, a pessoa tende a não querer continuar e se satisfaz muito com aquilo que é do presente. Então, ter essa consciência, eu não sei como que isso pode ser desenvolvido. Não sei se você já trabalharam, assim, de falar com o cliente de vocês e falar assim, olha, põe isso na cabeça que lá na frente você vai precisar. Que, não sei se tem alguma conta que vocês falam assim, com quanto você quer aposentar? Eu quero aposentar recebendo 10 mil por mês. Falar, meu amigo, quanto você tem de idade para receber 10 mil? Você vai ter que investir tanto por mês para chegar lá para você receber 10 mil por mês. E lá na frente vai ter toda a correção monetária, isso e aquilo. Às vezes os 10 mil, com certeza os 10 mil de hoje não vão valer a mesma coisa lá na frente. Então ainda tem que fazer todo esse reajuste, né? Então, se tem alguma conta assim que vocês fazem para convencer a pessoa, falar, cara, se você quer isso, você vai ter que fazer isso. Olha, eu vou te falar uma coisa que pode não parecer tão óbvia, mas a gente tem a conta, a gente tem a planilha lá, que a gente joga os números, mas mesmo assim tem gente que não é convencido. Porque não é só, beleza, eu preciso guardar isso aqui por mês. Tem muito mais coisa envolvida, né? Então a pessoa, ela sabe que ela tem que guardar, mas aí ela tá andando na rua, vê uma promoção de algo que ela queria comprar muito. Aí fala, não, mês que vem eu compenso, eu coloco um pouquinho mais. Então, assim, é um caminho perigoso, sabe? E acho que assim como nas atividades físicas, é um caminho que você só vai conseguir por insistência. Então, você tem que colocar todos os meses. Se você acha que o valor proposto é muito alto, começa com menos, mas coloca todo mês. Porque eu acho que o ato de investir todos os meses em qualquer coisa, e na aposentadoria principalmente, vai te dando essa consciência, porque você vai ver o dinheiro crescendo, o investimento desempenhando. Aí lembrando que como é algo de longo prazo, pode ser que ele esteja num período ruim, pode ser que não esteja que esteja num período melhor. Mas assim, você vê o seu dinheiro construindo aquele patrimônio, você construindo aquele patrimônio. Então, mesmo que seja aos poucos, do tipo, não, eu não estou disposto a tirar R$2.000 do meu salário para poder direcionar para algo que eu vou ver daqui 40 anos. Se não está disposto a começar com 2, começa com 500 e vai sentindo. Mas o mais importante do que você ter muito dinheiro para colocar é você colocar sempre. Sim. Então, começa com menos, mas coloca sempre, porque aí é o hábito. É que nem a atividade física. Se você nunca fez atividade física e começar, falo isso por experiência própria. Fala assim, não, agora vou na academia, eu vou fazer atividade física, qualquer ela que seja, todos os dias na semana. Você vai desistir rápido. Sim. Você não vai durar. Então, é melhor que você comece uma vez por semana e seja consistente nessa uma vez por semana e depois vai aumentando. Não, então agora eu consigo ir 2, agora eu vou 3. Do que você tentar dar um tiro muito alto e depois não seguir adiante com aquilo. É a mesma coisa para aposentadoria. Se quiser colocar um pouco de número na jogada, se você tiver uns 30 anos, estiver pensando em aposentar com 60, quiser uma renda aí de uns 10 mil, você precisa de guardar uns 2 mil por mês. 2 mil por mês pra vocês guardarem, hein, galera? 30 anos de idade, vai guardar 2K por mês. E assim, tem muita gente que tá nessa idade aí, porque só da Lívia de decorar dessa fórmula que deve ter de gente com 30 anos pra
que deve ter perguntado e falado assim, ó, putz, E agora? 2K? É, Rapaz. porque todo mundo assusta, assim, a hora que fala, não, mas não vai dar. E assim, não vai dar, e é por isso que a gente tem 1% da população brasileira que hoje consegue se aposentar de forma independente. 1%? 1%. Na minha família foi super normal, tipo, meus pais ajudarem meus avós. Não sei, acaba sendo uma coisa que a gente acostumou, ciclo natural, né? né, Ciclo da natural. É, eu espero quebrar esse ciclo. Justo. Cara, 1% é muito pouco, velho. É Aí, pouco. quando eu falo que o negócio é uma pirâmide que vai estourar alguma hora, é disso que eu tô falando, cara. 1% consegue aposentar só de maneira independente, cara. Mas é por isso que a gente tem que contar com o fator tempo. Então, mas se eu tivesse começado com 20... Tá, não começou, você tá com 30, então, assim, Mas será vai. que você não estende um pouquinho essa aposentadoria de 60 para 65? Porque esses 5 anos faz muita diferença na conta. E às vezes a gente pensa que com 60 você vai só diminuir o ritmo. Você não vai parar de trabalhar completamente. Então a gente vai flexibilizando a coisa para chegar onde a gente quer também. A gente faz isso nos nossos objetivos de curto prazo também. Às vezes a gente quer comprar um celular de R$8.000, mas a gente não tem os R$8.000. A gente tem 4, tem 2. Então, beleza, eu não consigo comprar esse. Então, às vezes eu consigo comprar esse aqui. Ou eu espero mais para chegar no celular que eu quero. Então, sempre vai ter a escolha do que ser feito. E a gente não sabe qual que é o potencial que a gente tem de gerar de renda lá no futuro. Exato. Tem Porque isso. eu tenho um cliente que já aposentou, mas hoje ganha mais do que ganhou a vida inteira. Aí. Porque aquele conhecimento que ele adquiriu a vida inteira hoje Sim. vale muito e ele conseguiu monetizar isso. E a pessoa... a Gabi tá até falando que a pessoa às vezes tem esse pensamento do curto prazo, né? O grande problema que eu acho é que às vezes a pessoa vai assim, eu não sei se eu vou estar vivo lá na frente, eu vou aproveitar o que dá agora. Aí o grande problema e se você tiver vivo lá na frente, cara, aí ferrou, porque você não fez por merecer aquilo que você queria. Então, assim como o controle financeiro é importante, se você não tiver feito isso até agora, com 30 aí, galera, vocês que estão personal trainers, preparadores aí, 30 anos, vocês não investiram nada ainda, comece a investir e, cara, não deixa de treinar não, porque vocês vão ter que ir até uns 65, 70 ali e continuar trabalhando Então, cuida da saúde e cuida da saúde financeira, porque senão não vai chegar naquilo que vocês querem. Aí começa com o que tem, né? Se Sim. tem R$100, começa com R$100. O importante é começar. Exatamente. E quanto antes, melhor, Quanto porque aí antes, vai melhor. rendendo juros sobre juros e né? Então, isso vai... É mais ou menos, acho que a pessoa que está lá com 20 anos, que ela está investindo 100, não sei se dá essa equivalência, mas a pessoa que está com 20 investindo 100 é que está com 35 e começa a investir 500. Meio que a que começou a investir com 100 ali, com 20, ela vai chegar ela vai chegar lá na frente com uma quantia consideravelmente maior do que aquele que está investindo mais agora para tentar correr atrás do tempo. Não sei se fez sentido essa pergunta. Eu não sei se a gente tem esse número exato, mas com certeza quem consegue investir antes, o esforço financeiro vai ser menor, mês a mês. Então, o esforço financeiro vai ser bem mais tranquilo do que quem resolve pensar na aposentadoria com 30, 40, pensando que eles vão aposentar ali mais ou menos na mesma data, né? Na mesma idade. Certo. E, obviamente, para a gente saber o quanto a gente quer ganhar, para a gente saber o quanto que a gente vai investir por mês, a gente falou antes, é importante que a gente precifique o nosso trabalho. E eu acredito que isso deve ser uma batalha para vários clientes aí que vocês têm, né? A respeito de quanto eu mereço ganhar pelo que eu faço, pelo que eu estudei, assim... Você mesmo falou, às vezes a pessoa sai para o mercado de trabalho, e eu acho que isso não acontece só na educação física, mas em qualquer outra profissão que a pessoa é autônoma, ela fala quanto que vale o que eu faço, como que a pessoa, para onde que ela vai para tentar ver uma precificação do que ela pode fazer, como que pode ser esse planejamento para ela saber o que cobrar. É difícil essa difícil, pergunta, né? é difícil. Mas eu partiria da primeira coisa, você conhecer o mercado que você está trabalhando. Então, quanto que os profissionais que têm a mesma qualidade profissional que você estão cobrando naquela hora dele.
E por que eu falo na mesma qualidade profissional? Porque quanto mais você estudar e adquirir conhecimento e tiver experiência, você vai ter a chance de cobrar um pouco mais caro. Então, também não adianta você... acabei de começar a trabalhar, eu tenho só a faculdade, não fiz nenhum curso extra, não fiz nenhuma especialização, não fiz nada, e eu querer cobrar o preço, por exemplo, que o Thaleson cobra hoje. Tipo, eu, educadora física, entrando no mercado, querer cobrar o mesmo preço do Thaleson. Isso não vai acontecer. Provavelmente não vai dar certo. Você vai ter muito poucos alunos, se conseguir. E aí você vai começar a rebaixar seu preço. E o outro caminho que é muito perigoso é... Nossa, eu não sei nada. Vou cobrar R$20 minha hora-aula. E aí, depois que você entra nisso, você fica com medo. Você vai adquirindo... Fica refém, né? Você fica refém. Porque aí você vai adquirindo conhecimento, mas você não se acha merecedora daquele conhecimento. Porque, não, mas se as pessoas estão pagando 20, é porque meu trabalho vale 20. Como que eu vou cobrar 50 agora? Como que eu vou cobrar 50 agora? De repente, agora? Né? Você mesmo fica presa montou uma armadilha para você. Isso, é. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para o mercado que você está entrando e ver quanto que os profissionais parecidos com você estão cobrando. E isso vai variar de cidade para cidade, de região para região, principalmente... Bairro para bairro, às vezes. Bairro para bairro, principalmente... Em Uberlândia, uma cidade do tamanho de Uberlândia, você vai conseguir encontrar diferentes preços dependendo do bairro que você tiver. Então, isso vai influenciar também. E aí, a gente acaba esbarrando um pouco não, tudo bem, eu consegui estabelecer um preço de acordo com o mercado. E se eu for me diferenciando, fazendo as minhas atualizações? Você tem que deixar claro isso para o aluno. E falar, olha, eu estou me especializando, informar, né? Saber informar, saber conversar. É a mesma história das férias. Tudo que é conversado vem mais fácil. Sim. Então, você não pode simplesmente chegar para o aluno e falar, então, agora era 50, agora é 100. O aluno, ele vai querer saber por quê. Né? Falar, como assim? Eu vou pagar o dobro agora por quê? Eu não sei o que está acontecendo. Então, a gente esbarra... Tô personal no aeroporto, né? Agora eu vou pagar o dobro. E aí, essa história do preço esbarra na história do reajuste de preço. Porque a gente já pegou profissionais que ficaram 3, 4 anos sem reajustar o preço. Porque falava assim, mas se eu reajustar, eu vou perder meus alunos. E é algo que, assim, mesmo que não tenha sido conversado antes, é algo que a gente sempre bate nessa tecla, né, Lívia? Fala, tudo bem, você não conversou antes, mas você não pode deixar de fazer. Então, Sim. Conversa agora. Então, sei lá, pega o IPCA, que é o que quase todo mundo pega de base para poder fazer esse reajuste, conversa com o seu aluno. Fala, olha, no último ano a gente teve um reajuste de preço geral, tal, e eu vou reajustar meu preço. Avisa 2 meses antes e faz um reajuste gradual, sabe? Você não consegue, você acha que 10% é muito? Reajusta 5%. Ano que vem você reajusta mais 5%. Vai fazendo um reajuste gradual, mas ele é importante. E geralmente esse reajuste... É a mesma história lá do... será que minha PJ está pagando tudo que eu quero para a pessoa física? Às vezes é isso que está faltando. Sim. Porque você não conseguiu colocar isso na conversa com o aluno. E é algo que tem que ser feito. Porque se você vai no supermercado e paga mais caro no pão... por que você não vai repassar isso de alguma forma, sabe? Você vai manter a sua renda mesma enquanto está tudo aumentando, está tendo inflação, está tendo outras coisas... E o salário do seu aluno está reajustando também, né? O salário do seu aluno também está reajustando, provavelmente. Tudo está provavelmente. Aí é onde a gente pedra. Tudo está sendo reajustado. Então, é questão dessa discussão aí. Até voltando um pouquinho na precificação, você estava falando, eu não posso cobrar a mesma coisa que o Thales, eu acabei de formar, estou entrando no mercado de trabalho. Eu não sei como acontece nas outras profissões, e eu não falo só da parte da saúde, mas eu sei como acontece na parte da educação física, que eu acho que é um grande mal que a nossa classe exerce contra nós mesmos, que são não profissionais, ou seja, pessoas que ainda estão cursando educação física. Acontece muito da pessoa passar no vestibular e achar que é personal trainer e ela já começar a ser um estagiário na academia e a academia já libera ela para ser personal trainer e ela vai começando. E aí, no fim, de repente, a pessoa está assim, não tenho tempo de estudar porque eu estou trabalhando de personal. E, enfim... E aí você vai lá e vê quanto que a pessoa está cobrando. Ela está cobrando R$20, R$25 uma hora. E dependendo do lugar, obviamente, a gente sabe que cada cidade é um custo diferente. Mas a pessoa está cobrando um valor baixo. E isso acaba prejudicando a própria classe.
do lugar, porque não tem uma união assim dos profissionais de educação física. Então, a pessoa vai, cobra um valor baixo e as pessoas começam a acostumar com esse valor, influencia outras pessoas que estão chegando, fala, putz, está nesse valor, vou ter que cobrar esse valor então. E às vezes a pessoa tem uma qualidade muito boa e não tem noção daquilo que está acontecendo. Aí o público vem e fala, não vou treinar com você, você está cobrando 2 vezes o valor da outra pessoa, eu vou lá na outra pessoa. E aí a gente acaba reduzindo o valor da classe, né, por não saber o quanto deveria cobrar. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal da educação física, parem de achar que vocês são personal trainers quando vocês estão na faculdade. Vocês não viram nada de cinesiologia, vocês não viram nada de biomecânica, vocês não viram nada de treinamento esportivo. Vocês não são personal trainers, vocês não são preparadores físicos, vocês não estão prontos para cuidar da saúde e da vida de uma pessoa. Não importa se vocês estão cobrando 5, 10, 15 reais a hora ali, vocês não podem trabalhar com isso, ok? Entendo que cada um tem uma dificuldade, às vezes tem que trabalhar para sustentar alguma coisa e tudo mais, mas você não pode exercer ilegalmente uma profissão e ainda assim prejudicar a classe cobrando um valor muito mais baixo para fazer isso, né? Então prestem muita atenção nisso, porque além de ser perigoso para quem está contratando o serviço, é perigoso para vocês. E lá no futuro as pessoas vão entender, né? Quando eles formarem, eles vão ver que quem está fazendo isso lá também, que seguiu o mesmo caminho, vai prejudicar eles mesmos que chegaram lá na frente. Sim. Né? Vale de alerta pro cliente também. E vale de alerta pro cliente. cliente. Se esse aqui é tão barato por quê? É porque ele ainda não formou? Beleza, eu quero, né, eu tô treinar, disposta, disposta a treinar com essa pessoa por causa do preço. Aí depende, acho que vai ser uma escolha muito pessoal. Mas eu gosto de uma certa variação de preço, porque acaba tendo espaço para quem é diferente, cobrar diferente. Claro. Só que aí nem sempre é fácil o que a gente tá falando, a questão de comunicar para o cliente de o que você tem de diferente. E eu acho que, assim, essa parte da comunicação, ela é difícil, né? Porque até você começar o trabalho com o cliente, não tem como você mostrar efetivamente para ele os resultados que você pode trazer, os benefícios que você pode trazer. Mas acho que uma coisa que prejudica é porque, principalmente quando a pessoa está em início de carreira e às vezes ela é um pouco insegura, ela acaba falando, não, tudo bem, o outro paga, vou fazer mais barato então. Sim. E acho que qualquer autônomo passa por isso. Principalmente quando ele está querendo aluno, ele está precisando. E aí eu acho que quando você une o posicionamento, que é, não, o meu preço é esse, se esse cliente não quiser, tá tudo bem, vai vir outro que vai querer, sabe? E ao mesmo tempo eu ir trabalhando na comunicação, e aí comunicação a gente não fala só de Instagram, dessas coisas, mas assim, a comunicação com o cliente, a forma com que você se porta diante do cliente, como que você tá ali na academia, que você tá dando atenção pro aluno ao invés de estar conversando com o instrutor da academia. Tudo isso vai construir uma imagem no entorno do seu preço, do que você está cobrando. E não ter aquele medo de, tipo assim, não, então se eu não abaixar o preço, eu não vou ter cliente. Se você estiver cobrando o preço de mercado, isso não vai acontecer. Frustrado todo mundo fica quando não consegue um cliente, mas outros virão. Cara, não, eu acho que é a palavra mais comum que a gente recebe na nossa vida, cara. É muito mais não do que sim, né? Então, assim, tem vários nãos que você vai receber, mas os sims que você receber vão ser sims de qualidade que vão te manter naquilo que você quer, né? Então, você não aceitar um valor mais baixo, você perde... Na verdade, o cliente te perde. Ele vai atrás de outro, não é você que está perdendo. Porque se você ficar com um valor mais baixo com esse cliente, você que vai perder. Porque depois você vai mostrar que faz um trabalho bom, aí vai começar a vir mais gente, vai falar, não, eu quero te pagar mais pelo trabalho que você faz. Aí você fala, putz, não consigo atender porque eu tenho uma pessoa que está pagando menos, que estava comigo antes, eu não posso deixar essa pessoa. E aí você começa a se frustrar de novo. Então é importante saber o valor do seu trabalho para que você se mantenha ali. E se o cliente falar que não, cara... Ok. Não, e assim, tem uma boa justificativa, porque nós estamos há um tempo também, né, Liv? Então, a gente começou com preço, a gente foi reajustando também, à medida que a gente foi tendo mais experiência, mais conhecimento, da mesma forma que acontece com os educadores físicos. Mas o fulano paga tanto, por que você está me cobrando tanto? Porque hoje eu sou outro profissional, hoje
Já fazem 3 anos que esse cliente está comigo, então ele é um cliente mais antigo, por isso que ele tem esse preço. Então, assim, você tem várias justificativas para falar assim, não, eu não vou te cobrar o mesmo preço. Hoje eu tenho muito mais qualificação, eu tenho muito mais tempo de trabalho. Esse cliente foi beneficiado de estar comigo desde o início. Você chegou agora, o preço é esse. Sim, justo. Então, acho que é uma coisa que você tem que ir trabalhando mesmo. Foi algo que, inclusive, a gente aprendeu. Por mais que a gente trabalhe com planejamento financeiro, que a gente olhe a precificação das outras pessoas, foi algo que a gente viveu na pele também. De ter que lidar com essa negociação com o cliente, de ter que falar, bom, agora a gente vai cobrar esse preço. E vamos ver o que vai dar, mas a gente está qualificada para cobrar esse preço. E aguentar a bronca, vai ter mais não do que sim, mas é que nem você falou, os sims que vão chegar vão valer a pena. São pessoas que estão dando valor ao nosso trabalho, que vão se comprometer. Porque, além de tudo, tem isso, né? Quando você reduz demais o seu preço, então... No caso do personal, ele cobrou 50, 60. E aí a pessoa chorou e falou, não, mas eu pago metade, o fulano lá me ofereceu metade. Aí você fala assim, não, eu tô precisando de aluno, então tá bom, pode ser. Aí esse provavelmente vai ser aquele aluno que falta, que te avisa em cima da hora que não vai, e aí você vai perder o horário, ele não vai querer te pagar aquela aula. Então, assim, acho que é os prós e os contras de você flexibilizar seu preço também. E tem coisa que só com a experiência mesmo. Só com a experiência, exatamente. A gente está evoluindo sempre. Então, a gente começa de um jeito e a gente vai mostrando para as pessoas. Acho que o principal aí com relação a qualquer tipo de profissão é ter um conhecimento financeiro, planejamento, saber precificar e saber se comunicar. Acho que se a gente tiver essas 3 coisas, eu acho que dá para seguir traçar um bom caminho aí e ter um futuro bom, né? Saber fazer o seu trabalho bem feito, por favor. Fazer. Esse é o básico, né? Esse aí a gente não tá nem colocando ele na conta, né? Porque esse aí é aquele parabéns por fazer o mínimo, né? Então, o restante é esse planejamento todo que a gente tem que fazer. Mas estamos chegando no final desse bate-papo, que está sendo sensacional, muito bom episódio. E... como vocês sabem, vocês já viram os outros episódios, a gente tem sempre no finalzinho aqui um negócio chamado Drop Set, um quadro em que a gente fala 5 temas em que vocês não sabem quais são os temas, eu sempre programo alguma coisa aqui. E eu vou falar 5 temas para vocês e vocês vão poder responder, pode responder uma, depois a outra, juntas, tanto faz. Rapidamente, em poucas palavras, o que for melhor para vocês, ok? Então começa agora o Drop Set do 3 de 12, roda a vinheta. Muito bem, Gabi e Lívia, vocês estão participando do Drop Set e o primeiro tema do Drop Set é: qualquer pessoa pode fazer o planejamento independente de quanto ganha. Com certeza. Sim. Segundo tema: apostas esportivas são investimentos. Uma grande mentira, né? Depende. Eu diria uma grande mentira. Terceiro tema: é possível ter dinheiro infinito pagando a fatura do cartão de crédito com um outro cartão de crédito e assim sucessivamente? Não, é crime, gente. Ah, é crime, hein, galera? Quem deu essa ideia aí já fica esperto. Quarto tema: o que custa mais caro? Uma pizza de R$80 ou um treino de R$80? Depende do seu objetivo. Muito boa resposta, porque às vezes o seu objetivo é comer. Realmente, de fato. E o quinto e último tema: qual conselho financeiro vocês dão para os profissionais da saúde em geral que estão entrando no mercado de trabalho agora? Comecem a planejar com o que vocês têm hoje, para quando vocês tiverem muito, vocês saberem o que fazer com o dinheiro. Quem planeja com pouco, planeja com muito. Isso é verdade. Muito bem. Faço delas as minhas palavras e com isso terminamos o episódio de hoje do 3 de 12 Podcast, falando sobre finanças, saúde financeira. Quero agradecer demais
Gabi e Lívia, e queria que vocês, antes de se despedirem aí do pessoal, queria que vocês falassem um pouquinho sobre economia com objetivo e como que as pessoas podem procurar vocês, telefone, Instagram, enfim, a maneira de contato, a melhor maneira de contato com vocês para quem tenha o interesse em ter essa consultoria com vocês, que vale muito a pena, galera. Mudou minha vida, é muito bom. Eu vou deixar elas explicarem para vocês agora. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom participar. Nós estamos no @economia com objetivo diariamente. Tem muito conteúdo lá e, além dos conteúdos, nós temos a consultoria individual, que é pegar na sua mão e fazer o que precisa ser feito. Se precisa reajustar preço, vamos reajustar. Precisa organizar para separar o que é da pessoa física e da sua atividade profissional, vamos separar. Precisa pensar aí nas férias, na aposentadoria, a gente consegue te ajudar realmente em todas as áreas do planejamento. E eu acho que é muito isso, né? Quando a gente não consegue, ou tem dificuldade, não tem conhecimento, a gente procura um profissional para ajudar. E vai ser um prazer poder conversar com vocês. Para contato, o link na bio vai informar o WhatsApp que entra em contato direto com a gente. Para quem preferir falar, dar um oi no direct, a gente sempre dá atenção para todo mundo que chega por lá. Então, a consultoria individual, consultoria para casal, consultoria para os autônomos aí que estão começando carreira, que estão no meio de carreira. Estamos lá, eu e a Lívia alternando no Instagram para tornar mais eficiente a coisa também, né, Lívia? E, mais uma vez, obrigada, Thaleson, pelo convite. Foi muito bom estar aqui e conversar um pouquinho de planejamento e dinheiro. Eu que agradeço, valeu demais. Muito obrigado, foi excelente o episódio e nos vemos no próximo, galera. Valeu!